Bom, e aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre a anorexia nervosa e pensar um pouquinho no que seria alvo farmacológico nesses casos. Vocês conhecem a clínica da anorexia nervosa, sabem quais são as características dessas pacientes, e a gente tem que pensar que, assim, uma das prioridades, claro, numa paciente que está extremamente desnutrida, em baixo peso, numa restrição alimentar importante, é colocar essas pessoas para comer, né, e para ganhar peso, né? Então, esse é um primeiro foco de uso de drogas, diferente, né, do que a gente deseja em outros transtornos psiquiátricos, né? A gente não quer que as pessoas comam muito e ganhem peso. Aqui é o foco, um dos focos centrais do tratamento. Mas não é o único. A gente precisa trabalhar todas as alterações cognitivas, né, os pensamentos distorcidos, toda a preocupação excessiva com peso, forma e alimentação, né? Então, tem uma gama de fatores que precisam ser abordados e que a gente quer também que essas drogas possam atuar. Inclusive, alguns comportamentos mais obsessivos, né, como a contagem calórica compulsiva, o exercício compulsivo, enfim, uma gama grande, e às vezes até pensamentos que beiram, né, sintomas psicóticos na anorexia nervosa. E isso é bem interessante para a gente pensar no uso de algumas medicações. Bom, aqui vocês veem uma gama de estudos testando alguns antidepressivos, tricíclicos e inibidores de recaptação de serotonina, e alguns antipsicóticos. Você vê que o corpo de estudos é pequeno, que o tempo de acompanhamento dos tratamentos é pequeno e que as amostras são muito pequenas, né? Então, para se concluir em anorexia nervosa a eficácia de medicações, a gente está diante de uma situação bastante complicada, porque dificilmente você vai esperar que a anorexia nervosa remita, né, ou melhore significativamente em coisa de 3 meses ou 4. Né? Então, esses estudos estão bastante limitados em termos de duração e em termos de número de pacientes, para que se possa realmente detectar aí alguma diferença, né, entre grupos tratados com drogas ou não. Mesmo assim, existe aí a intenção de que os fármacos possam, pelo menos, auxiliar de alguma forma, e uma das ideias é usar a fluoxetina, ou os inibidores de recaptação de serotonina, enfim, antidepressivos, pensando no papel que as vias serotoninérgicas podem ter em modulação de vias ligadas à ansiedade, ao humor, à obsessividade e também aos comportamentos alimentares, né, que são sintomas frequentemente presentes em pacientes com transtornos alimentares, tanto anorexia quanto bulimia. Então, é interessante pensar na modulação dessas vias, e também porque a gente sabe que sintomas que são bastante associados aos transtornos alimentares, como a depressão, sintomas ansiosos, a impulsividade, são sintomas que já se beneficiaram de drogas antidepressivas. Então, daí vem a ideia de se usar os antidepressivos e também em função do seu papel na modulação do apetite e saciedade. Aqui a gente tem uma questão delicada, porque é possível que os inibidores de recaptação de serotonina possam aumentar a saciedade, com isso diminuir a ingestão alimentar, e isso restringe um pouco o seu uso em anorexia nervosa. Mas a ideia de usá-los em anorexia, principalmente nas pacientes com o tipo bulímico purgativo, e a gente sabe que na bulimia a fluoxetina tem um papel mais reconhecido, também se tornou aí um alvo, né, para esses tratamentos. Mas, infelizmente, a gente não teve, né, achados de boas respostas, nem em fase aguda, nem em estudos de manutenção depois da recuperação de peso, e isso fez com que praticamente se abandonasse a pesquisa de antidepressivos para o tratamento de anorexia nervosa. Os estudos foram sempre consistentemente negativos em relação ao efeito dessas drogas
para tratamento de sintomas específicos da anorexia nervosa. Isso não quer dizer que em pacientes recuperadas, que tenham sintomas associados ou comorbidades, né, associadas, não possam, em algum grau, se beneficiar. Com relação aos antipsicóticos, aqui também existe uma preocupação em abordar a modulação, né, das vias dopaminérgicas, das vias ligadas ao controle do apetite, né, e a motivação, as vias de recompensa. Então, buscando-se estimular aí a alimentação, a ingestão alimentar nessas pacientes, né? Mas também em relação à regulação emocional e a aspectos da cognição, né? A gente sabe que essas pacientes têm uma rigidez cognitiva importante, uma inflexibilidade importante, né? E a gente pensa que esses sistemas modulados podem melhorar os pensamentos dessas pacientes. E aí a escolha da olanzapina muitas vezes vem pelo seu perfil não só mais seguro, mas também pela sua multiplação aí em vias dopaminérgicas, estaminérgicas, e modulando, né, todas essas vias de uma forma que a gente espera, né, encontrar um aumento de apetite, com isso um ganho de peso, que é um dos focos, né, e uma redução da rigidez cognitiva. Além de que a gente tem aí níveis de ansiedade muito altos na anorexia nervosa em relação à alimentação. Então, a gente tem que pensar na possibilidade de reduzir essa ansiedade ligada à alimentação. Esse é um dos estudos, o maior estudo, eu diria, em anorexia nervosa, né, teve 152 pacientes, é um estudo de 2019, e é com base nesse estudo, praticamente, que as diretrizes atuais funcionam, né? É um estudo onde se encontrou o ganho de peso, com tamanho de efeito moderado, em pacientes com anorexia nervosa. Foi apenas esse achado nesse estudo. Não se encontrou efeitos sobre sintomas alimentares, as preocupações com peso, forma, ou mesmo com outros sintomas associados, como a depressão, a ansiedade. Então, é um achado específico em cima do ganho de peso. Depois disso, as meta-análises que se seguiram, né, com a inclusão desse estudo, passaram a apresentar efeito positivo para a olanzapina em ganho de peso. Novamente, especificamente em ganho de peso, e essa é uma meta-análise recente, que incluiu 4 estudos, né? Várias meta-análises já tinham sido feitas, mas com estudos pequenos, elas eram sempre negativas. Mas agora, essa e mais essa outra do Fornaro, né? Foram 2 meta-análises que encontraram esse efeito, compilando, agregando dados de estudos em olanzapina. Com relação à bulimia, a gente sabe que o enfoque principal nesses tratamentos é o controle das compulsões e purgações, né, além dos sintomas associados que envolvem principalmente impulsividade, né, mas também sintomas ansiosos e depressivos. Várias drogas foram testadas, né, na bulimia nervosa, mas a gente quer enfocar principalmente os antidepressivos, e no caso a fluoxetina, e estabilizadores de humor e antiepiléticos, especificamente o topiramato. Aqui a gente tem, novamente, para a fluoxetina, o interesse pela modulação aí das vias serotoninérgicas e do humor, da impulsividade, da alimentação. E a gente quer trazer também o papel do topiramato, né, que tem um mecanismo de ação mais complexo, mas que também pode interferir, digamos assim, com a modulação do apetite, da saciedade e da impulsividade. Esse é um estudo inicial de 92, né, que é o estudo que, digamos, serviu de base de um grupo, né, colaborativo com quase 400 pacientes para determinar a indicação da fluoxetina para tratamento da bulimia nervosa. Tá? Depois desse estudo, alguns outros se seguiram, e a fluoxetina é, sem dúvida, a droga que tem o maior nível de evidência em bulimia nervosa, em função de muitos estudos que foram replicados, e todos eles encontrando redução
de frequência de compulsão alimentar e de purgação, assim como remissão de comportamentos de compulsão alimentar. Algumas meta-análises se seguiram, e essa é uma delas, foi uma das primeiras meta-análises testando antidepressivo com placebo, que foi coordenada aí pelo grupo do professor Jair, ele foi orientador do Bacalchuk, e essa é uma revisão importante, Cochrane, que também confirma o papel de antidepressivos na bulimia nervosa, mas, posteriormente, se recomendou mais o uso dos inibidores de recaptação de serotonina, em especial da fluoxetina, em função do seu perfil melhor, né, mais razoável, digamos assim, de efeitos colaterais. Aí a gente precisa dar a má notícia que assim, os estudos pararam. Os estudos com antidepressivos, nos últimos 20 anos, praticamente não aconteceram, né? E o que a gente vê é que parece que se acomodou com esses resultados sobre a fluoxetina, mas eu queria que vocês vissem que os tamanhos de efeito que a gente observa, né, com a fluoxetina são tamanhos de efeito muito pequenos. São 3 meta-análises recentes mostrando que, apesar de que ela pode ajudar, sim, ela tem suas limitações no tamanho de efeito aí, no tratamento dos pacientes. E aí uma outra droga, que é o topiramato, que também foi testado e é usado no tratamento da bulimia nervosa, ele também tem uma restrição grande de pesquisa, e no caso a gente tem aqui 2 ensaios clínicos também já antigos, né, que identificaram um papel dessa droga para reduzir episódios de compulsão e purgação, e também de peso. E aí é uma questão, porque em bulimia nervosa você até pode ter pacientes que estão acima do peso, mas em geral eles estão no peso normal. Então, esse é um ponto de atenção, digamos assim, no uso do topiramato. E com relação ao transtorno de compulsão alimentar, aqui, novamente, a gente quer reduzir, né, os episódios de compulsão presentes nesses pacientes e também controlar a impulsividade e sintomas depressivos, ansiosos que eles possam ter. Isso é muito frequente no caso do TCA. E, para isso, né, existem algumas drogas que são as mais recomendadas no momento, no caso, a lisdexanfetamina e, novamente, o topiramato. A lisdexanfetamina, a gente não tem ainda uma clareza muito grande, né, do seu mecanismo de ação em transtornos alimentares, mas a gente entende que a liberação de neurotransmissores, né, tanto dopaminérgicos, serotoninérgicos, possam ter aí o seu papel influenciando, né, no controle do apetite, da saciedade, né, sem dúvida nenhuma, além de melhorar as questões do controle cognitivo, algo que é importante na autorregulação desses pacientes. Com isso, podendo diminuir a impulsividade, né, o pensamento em comer, né, que é muito frequente, e conseguir controlar, né, essas compulsões. E aqui a gente tem uma gama de estudos grandes, um grande número de pacientes envolvidos, vários estudos que testaram o efeito da lisdexanfetamina no transtorno de compulsão alimentar, né, e que encontraram tamanhos de efeito interessantes, né. Aqui são 2 estudos com amostras razoavelmente grandes, esse aqui. Teve outros que se seguiram, né, e a gente também tem estudos que nos mostram que a manutenção da lisdexanfetamina pode ter um efeito importante na manutenção do controle desses sintomas, né? Então, esse estudo aqui, que é a continuação de um dos estudos anteriores, as pessoas que responderam ao tratamento com lisdexanfetamina, seguiram no estudo de manutenção e foram novamente randomizados para placebo ou lisdexanfetamina, e aqueles que permaneceram na lisdexanfetamina tiveram resultados melhores com relação à frequência de compulsão alimentar. E com relação ao topiramato,
a gente tem 3 estudos, né, em tratamento de TCA. Esse é um deles, a gente teve a participação, aí, a possibilidade de conduzir esse trial aqui no Brasil, em 4 centros, né, já tem um bom tempo isso, quase 20 anos, mas foi um estudo que contribuiu também para essa recomendação, e nesse estudo a gente encontrou, sim, um papel na redução da remissão, né, na remissão dos episódios de TCA, e principalmente na redução do peso, que era um foco, porque eram pacientes obesos. Então, aqui a gente tem também uma redução dos episódios de compulsão, da frequência, mas a gente não conseguiu identificar uma diferença em relação ao grupo placebo, porque os 2 grupos estavam sendo tratados com a TCC também, e a TCC é o melhor nível de recomendação para o TCA. Aqui são meta-análises, né, que subsequentes comprovam o efeito sobre a redução dos episódios de compulsão alimentar, né, do topiramato e da lisdexanfetamina, dentre as várias drogas que já foram testadas no TCA, né, tem também essa droga, mas ela foi descontinuada, e também efeitos sobre o peso. No caso, nessa meta-análise, o efeito teve um maior grau de confiança para o topiramato do que para a lisdexanfetamina e outros antidepressivos para redução de peso.